No JJ Debate de hoje nós vamos falar sobre uma pesquisa também realizada aí pelo Poder Data, realizada entre os dias 19 e 21 de junho, que mostra que o trabalho dos ministros do STF é avaliado como ruim ou péssimo por 41% dos entrevistados. Os que avaliam como regular são 33% e bom ou ótimo 24%. Esse é o nosso debate hoje sobre o trabalho aí dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Participam hoje do debate Tarcísio Rocha, ele é professor de Teoria da Constituição e doutorando em Direito Constitucional. Bom dia, Tarcísio. Bom dia, doutor Yuri. Bom dia, saúde do ouvinte, meu colega Valmir Medeiros. Bom dia a todo mundo. Muito obrigado. Inclusive, Valmir Medeiros, como ele citou aí, participa também, ele é advogado e coronel da Reserva do Exército. Bom dia, Valmir. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos. Excelente, muito obrigado. Quem também participa é você que está acompanhando aí o Jornal Jangadeiro pela 101.7, também pelo YouTube, Facebook, Twitter do Jornal Jangadeiro. Lembrando que você pode participar também da programação, enviar perguntas, comentários sobre esse tema do debate para o 98154-3814. Pode mandar também lá pelo chat do YouTube, Twitter e Facebook do Jornal Jangadeiro. Então a gente vai começar, a gente pode até começar falando sobre esse comentário, né, do ministro Luiz Roberto Barroso. Ele falou que são raríssimos os casos de ativismo policial no país, o ativismo judicial no país, e o que existe é um protagonismo do Poder Judiciário. Começar com você, Tarcísio. Olá, bom dia novamente. Realmente esse comentário do ministro Luiz Roberto Barroso é bem interessante, porque antes de tudo a gente tem que olhar para a nossa Constituição, né? A nossa Constituição, ela é uma Constituição que ela não está simplesmente descrevendo você passar por eles. Ela realmente promove a transformação social. E a responsabilidade dessa transformação social, esse projeto antidiscriminatório que tem nela, ele não é responsabilidade apenas do Supremo. Ele é responsabilidade do Supremo, ele é responsabilidade do Legislativo e ele é responsabilidade também do Judiciário. Então, e também da comunidade, claro, que a Constituição ela só tem significado se a sua força normativa chegar à realidade, ela é apenas uma folha de papel. Então, quando se utiliza esse termo de ativismo judicial, as pessoas ficam até um pouco confusas, porque é um ativismo do bem, é um ativismo do mal, é algo necessariamente ruim, né? E, na verdade, a gente tem que entender, e eu digo, considerando também o ouvinte que está aí no Uber, que está aí no ônibus, né, um estudante, que a nossa Constituição ela promove essa transformação. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele teve que esperar um tempo, na sua composição teve que se modificar desde a promulgação da Constituição em 88, para que, de fato, o Supremo Tribunal Federal ele pudesse atuar de maneira a promover essa transformação social, promover esse projeto antidiscriminatório juntamente com a sociedade e com os outros poderes, né? Mas é claro, meu amigo Yuri Costa, doutor Valmir Medeiros e ouvintes, nesse processo de concretização da Constituição, muitas vezes você vê deslizes de todos os poderes, inclusive do Poder Judiciário, né? Aqui a gente destaca a atuação do Supremo Tribunal Federal. A gente vê muitas vezes um juiz, um ministro que ele quer atuar sozinho em alguma coisa, um ministro ele levanta uma bandeira política ou partidária em alguma questão mais polêmica, e isso acaba sendo taxado de ativismo judicial em um sentido negativo, né? Mas aqui a gente tem que entender, já finalizando, que é um projeto não apenas do Supremo Tribunal Federal, esse projeto antidiscriminatório de realizar a Constituição, mas de todos os poderes e também da sociedade, meu amigo Yuri. Excelente. Doutor Valmir. A gente está com o Valmir Medeiros? Sim. Pronto. Estamos ouvindo agora. Pode falar. Tem um professor da USP, professor José Roberto Arruda. Ele escreveu um livro na década de 80, O que é Justiça. Há outros livros, tem um da Marilena Chauí, mas mesmo
o doutorado da USP. Ele tinha uma alegoria muito bonita, que ele diz o seguinte, que tem uma mulher muito bonita dançando. Quem está dançando com ela diz que ela é a mulher mais honrada da terra. Quem não está dançando com ela diz que ela é uma prostituta. Diz ele que essa é a justiça. Sabe? Ele fala, essa é a justiça. Quem está com ela é belíssima. Quem não está com ela é virtuosíssima. Quem não está, acusa de ser uma pessoa profana, porque não agrada a ele. O que acontece? Tem duas vertentes. A democracia brasileira, ela está, de certa forma, se reinventando. Enquanto isso, ela está fragilizada. Por motivo óbvio, o Congresso ele é comprometido, o Senado, que devia fiscalizar o Supremo, não fiscaliza, a Câmara e o Senado não legislam como deveriam, legislam muitas vezes em causa própria, e o Supremo ocupa esse espaço, porque a teoria sobre poder diz que não existe vácuo de poder. Quando alguém deixa de ocupar o poder, outra pessoa ou outra instituição ocupa. O Supremo ocupou um vácuo de poder deixado pelo Congresso. O Congresso e fiscaliza pouco. O Senado tem de fiscalizar o Supremo, e não o faz. Por outro lado, o Supremo ele tem pecado quando deixa de cumprir princípios gerais de direito e deixa de cumprir as tradições jurídicas, que nós temos uma coisa aqui que é chamada de interpretação de forma da Constituição, que no direito americano é chamado balancing, e no direito europeu é chamado de concordância prática. A Constituição deve mudar com o todo dela, com o espírito da Constituição, o famoso espírito das leis de Montesquieu. E o Supremo esquece disso e atropela princípios e atropela os outros poderes. Atropela o legislativo, atropela o executivo, toma ações próprias do presidente e toma ações próprias do Congresso. E, além disso, ele toma decisões que são decisões absurdas, que ferem o nosso direito todo, como, por exemplo, decisões do ministro Alexandre de Moraes, em que ele faz um inquérito, em que ele é o encarregado do inquérito, ele é o julgador, ele é o acusador, e ele não ouve o Procurador-Geral da República, ele não ouve ninguém. Isso é um absurdo do ponto de vista jurídico. O Supremo não tem direito. Por outro lado, tem decisões sábias que o Supremo toma. Ou seja, não existe um maniqueísmo, né? Nem é sempre certo, sempre bom, nem é sempre mal. Né? O Supremo ele é falível, como somos nós. Né? Mas ele devia procurar acertar muito mais. Ele não devia ser como nós, que temos o direito de errar. O Supremo não tem esse direito de errar tanto. Excelente. Agora 10 horas e 20 minutos. A gente está com um probleminha na oscilação do som aqui, mas deu para entender. A gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente vai voltar falando com essa questão mesmo, sobre essas decisões, né? Se realmente é a legislação que contribui para esse trabalho dos ministros, enfim, como o próprio Dr. Valmir Medeiros falou, também trabalho do Legislativo. Agora 10h20 a gente volta já já. 22 minutos, de volta aqui com o JJ Debate. Nós estamos falando sobre o trabalho do Supremo Tribunal Federal, né? A pesquisa do Poder Data, mostrando aí que 41% dos entrevistados avaliam o trabalho dos ministros como ruim ou péssimo. No bloco anterior, o advogado e coronel da reserva Valmir Medeiros estava falando justamente sobre essa questão da legislação. Eu volto agora com o Tarcísio. Realmente seria a legislação, Tarcísio, que contribui para esse trabalho meio que confuso e também para essa relação entre os poderes? Bom, essa é uma boa pergunta, amigo Yuri, porque, como disse o doutor Valmir Medeiros, a gente não pode analisar somente o Supremo Tribunal Federal. A Constituição, já no seu início, né, seu artigo 1º, ela estabelece que o Brasil é uma federação, então qualquer atuação do Supremo Tribunal Federal é uma atuação que acontece dentro de um contexto em que os outros poderes estão também ali
atuando, né? E quando a gente olha para a Constituição, ela nos dá uma missão, mas essa missão, ela tem que ser executada dentro desse diálogo institucional. A questão é que, muitas vezes, esse diálogo ele não acontece, né? O diálogo, ele e aqui eu digo de maneira muito clara, o diálogo, a conversa, ela é o melhor instrumento para nós superarmos essa crise que foi muito bem identificada pelo Dr. Valmir Medeiros. E nós estamos vivendo uma situação, prezado ouvinte, turista de ônibus aí, de Uber, a gente está vivendo uma situação que muitas vezes o conflito, a polarização, a raiva, ela é muitas vezes utilizada para manipular o discurso político e muitas vezes, próximo de uma eleição, promover um candidato ou outro. E aqui eu não estou buscando direcionar esse discurso para nenhum âmbito político. A questão é que, quando a raiva, quando a polarização, quando a fake news, ela surge de uma maneira tal que é utilizada como um instrumento para erodir as instituições democráticas, é necessário que a democracia militante, ela tome uma atitude, né? E isso eu coloco todos os poderes relacionados nessa missão, inclusive nós, cidadãos, né? E é importante nós percebermos que, dentro desse contexto, diversas atitudes têm sido tomadas. O Congresso Nacional, ele tomou atitudes relacionadas, você vê em notícias, né, no Congresso, poderia ter um pouco mais de iniciativa do presidente do Congresso, mas você vê uma participação do Congresso Nacional quando, por exemplo, ele não permite que a PEC relacionada ao voto impresso, ela prossiga, né? Você vê uma atuação do Congresso Nacional aí, mas a gente pode dizer que poderia ser protagonista. O Dr. Valmir Pontes foi muito preciso quando ele disse que o Senado e a Câmara precisam atuar mais em defesa da nossa democracia, né? O Congresso Nacional, ele é a grande casa do povo, mas, na verdade, eu não vejo uma omissão apenas, né? Muitas vezes o Congresso ele atua, e isso vários analistas políticos, eles concordam com essa análise, eles dizem que muitas vezes o Congresso ele deixa porque ele sabe que o Supremo vai atuar em algumas pautas importantes, que de fato é uma função do Supremo Tribunal Federal, por exemplo, entre outras, entre promover um debate público sobre direitos fundamentais e Constituição, defender direitos de minorias. Então, quando o Supremo Tribunal Federal defende direitos de minorias ou grupos vulneráveis, você vê que é uma atuação do Supremo Tribunal Federal de acordo com a Constituição, com a anuência do Congresso Nacional, porque o Congresso, ele muitas vezes, certas pautas, elas não querem, certas pautas polêmicas, ele não quer atuar porque seus componentes, eles têm medo de perder força política, perder voto. Então, eles deixam isso para o Supremo Tribunal Federal. Então, dentro dessa situação, você vê esse combate contra a polarização, contra a fake news, mas é claro, infelizmente, eu concordo com o Dr. Valmir Medeiros quando ele analisa que esse inquérito ele não foi a melhor maneira de atuar, né? Na verdade, ele surgiu devido a diversas atuações, o Supremo ele atuava, oficiava os outros poderes, houve de certa forma uma inércia, né? E o ministro Toffoli achou por bem nomear o ministro Alexandre de Moraes, responsável por esse inquérito das fake news, que podemos dizer que tem descoberto, vem atuando aí, né, de uma maneira um pouco questionável do ponto de vista processual, mas ele tem trazido questões relevantes para nós atuarmos o contexto, né, contexto de polarização, de fake news, de uma campanha praticamente, meu amigo Yuri, meu colega ouvinte, doutor Valmir Medeiros, é quase uma campanha de desmoralização do Supremo Tribunal Federal. A questão é que, quando a gente perde esse espaço do Supremo Tribunal Federal, que é quem organiza as eleições, a democracia toda perde, né? E, então, Tarcísio, o que a gente deve fazer? Promover o diálogo, promover um ambiente político e acadêmico, um político um ambiente social, que nós possamos debater de maneira clara, né? A questão é que, muitas vezes,
ponto de vista agora saindo um pouco do ponto de vista político, para o cotidiano, que também é político, mas um pouco micro, as redes sociais, elas estão sendo utilizadas como um instrumento de propagação de fake news. E muitas vezes, normalmente pessoas idosas, normalmente pessoas que não conhecem o instrumento da rede social, elas são manipuladas. E isso é muito ruim para a democracia, porque elas acabam sendo motivadas, sendo manipuladas para ver o seu colega que pensa diferente como um inimigo, como alguém que eu sou contra, mas não aquela pessoa com a qual eu discordo, mas com aquela pessoa que eu preciso dela para construir uma sociedade em que eu consiga realizar um ambiente democrático, realizar os objetivos da Constituição, né? Então, é dentro desse contexto que eu vejo a atuação do Supremo Tribunal Federal, que é o objetivo dessa conversa, eu acredito, que o seu papel ele é o de defender a Constituição, promover um debate público e aberto sobre questões relevantes, questões políticas relevantes, dialogar com a sociedade. A questão é que, muitas vezes, há um ambiente político que ele é manipulado, instrumentalizado, e aqui eu posso dizer que o próprio TSE tem atuado em parceria com o Facebook, Twitter, WhatsApp, até mesmo eu esqueci a outra rede social também relevante, mas todas as redes sociais elas têm atuado para quê? Para garantir esse ambiente democrático de debate, meu amigo Yuri. Isso é muito importante, doutor Valmir Medeiros. É isso, meu amigo. Obrigado. Eu queria ouvir também aí o doutor Valmir Medeiros. O Tarcísio falou justamente sobre essas... por exemplo, a indicação de Alexandre de Moraes para cuidar desse inquérito das fake news já não seria justamente uma movimentação política, um sinal ali subliminar que o ministro Dias Toffoli já deu justamente nesse sentido? Doutor Valmir. Eu não tenho dúvida que esses sinais têm sido dados com a nomeação do Alexandre de Moraes e não haver freios a ele. Agora, o senador Girão, o nosso senador Eduardo Girão, está chamando o ministro Alexandre de Moraes para se explicar no Senado, e é um direito do Senado, mais do que um direito, é uma obrigação. Mas eu vou além. A coisa está tão politizada no Supremo, e os ministros deviam conversar e deviam se isentar, porque eles têm que respeitar a liturgia do cargo. Eles não podem dar opinião fora dos atos. Viraram protagonistas na política nacional que eles não têm direito de ser. Mas, além disso, recentemente teve uma jogada. O que acontecia? Quando um ministro que ia se aposentar, ele antecipava o seu voto. Depois ele era substituído por outro ministro. Esse outro ministro tinha o direito de votar. Agora, com os ministros nomeados pelo presidente da República, os ministros que já estavam no Supremo, fizeram isso com o ministro Cássio Marques recentemente, disseram que ele não teria o direito de votar. Ou seja, porque entenderam que ele votaria abertamente para beneficiar o presidente da República e ele jogando. Ou seja, os ministros do Supremo claramente jogando jogo político. Se me perguntar, eu concordo, nem concordo com os dois ministros nomeados pelo presidente da República o defendam, nem concordo que os outros nomeados pelo outro lado da política brasileira o ataquem. Mas é isso que tem sido feito. E o Supremo tem de se preocupar com a sua postura, com a sua imagem, tem de se comportar como a rainha da Inglaterra sabiamente faz, como a Suprema Corte inglesa faz, como a Suprema Corte americana, como a Suprema Corte francesa fazem. São isentos, não participam de shows midiáticos, não participam dessas palestras onde tem de expor a Eles não dão nem entrevista, né? Não dão nem entrevista. Não dão entrevista. Então, a Suprema Corte brasileira perdeu a noção da liturgia do cargo. E, apesar de eles terem muitas decisões boas, em outros casos, eles têm prejudicado o país, sim. E eles prejudicaram até uma coisa chamada de segurança jurídica. Hoje nós não temos mais segurança jurídica. E os juízes abaixo deles têm ficado perdidos. Converse com os juízes e vão ver que eles estão perdidos. Nessa questão do Alexandre de Moraes, de ele ser o encarregado do inquérito
de ele não ouvir o Procurador-Geral da República e de ele ser intocável, isso aí é péssimo para a democracia, é péssimo para a segurança jurídica. Excelente. Tem uma pergunta aqui, você falando sobre essa questão o Egberto, ele está falando justamente isso. O Dr. Valmir comentou sobre a questão de que o legislativo era para fiscalizar, aí ele está perguntando justamente isso. Se todos, né, têm essa relação de dependência, entre aspas, assim, né, quem fiscaliza quem, né? Esse seria o problema, Tarcísio? Essa é uma pergunta maravilhosa, meu amigo. Quem vai fiscalizar aquele que fiscaliza, né? Então, na verdade, essa é o grande ponto de partida da separação de poderes, né? Quando a gente vê a própria fundação do federalismo, né, nos Estados Unidos, você vê que essa compartição de poderes, essa separação, ela também foi feita para que se mantenha uma unidade, em que o país ele não se divida em facções. É verdade, parece que eu estou trazendo isso para esse momento, mas esse tipo de problema, de polarização, ele não é uma novidade. Na verdade, está na fundação do constitucionalismo, na fundação da ideia de democracia moderna, tá? Em que as instituições elas foram criadas para que uma tenha que fiscalizar a outra. E, de fato, como o Dr. Valmir Medeiros nos trouxe, o Senado Federal ele tem um papel muito importante na atuação e de fiscalização da atuação do Supremo Tribunal Federal. Eu até chego a dizer que, se até o momento, é porque realmente não existe vácuo de poder e realmente é difícil você entender o Congresso como um poder, como tendo componentes ingênuos. Mas é difícil perceber que o Senado Federal ele não está de acordo com a atuação do Supremo. Eu digo isso porque ele não fez nada, né? Você não está fazendo nada, ele está de acordo. Muitas vezes você encontra situações em que o próprio Poder Executivo ele tem em outras situações em que não o combate às fake news, né, que na verdade era um local onde deveria ter o grande diálogo, a grande comoção, né, e união entre os poderes, mas você vê quando teve a indicação do André Mendonça e do Cássio Nunes Marques, você vê uma atuação mais próxima dos ministros em favor da sua boa recepção, né? Então, respondendo à sua pergunta, meu amigo Yuri, de fato, um poder está limitando, está fiscalizando o outro. O Senado, ele decide, então é por isso, vou aproveitar essa pergunta para dizer, juventude, né, população em geral, vamos pensar nos nossos deputados, vamos pensar nos nossos senadores, né? Porque muitas vezes a gente olha para o Supremo Tribunal Federal e acaba, isso é um vício muito de quem é estudante de direito, né? Olhar só para o Supremo Tribunal Federal, mas a gente tem que olhar para os nossos deputados e para os nossos senadores também, porque eles são os grandes protagonistas da nossa democracia, tá? E se eles não estão fazendo nada, é porque eles estão concordando com a atuação de outros poderes. Então vamos pensar em colocar deputados e senadores mais defensores da democracia, que possam realizar os objetivos da Constituição, né? Então, o Executivo, ele participa do processo legislativo. Então, ele está juntamente com o Poder Legislativo ali na promulgação de leis, né? Ele também está atuando juntamente com o Judiciário como parte, né? A AGU, ela tem representação, ela participa argumentando e defendendo causas a favor da União. E o Supremo Tribunal Federal, ele decide. Então, não existe um grande fiscal, não existe, e aqui eu digo com muita alegria, né, e com muita responsabilidade, que não existe poder moderador na República, né? O poder moderador ele existiu no ordenamento jurídico brasileiro há muito tempo. Monarquia. Em 1824, nós tivemos uma Constituição com o poder moderador, que era o imperador, né? Depois da República, esse poder não existe mais. Tá? Na verdade, nós podemos dizer que o grande protagonista da Constituição de 1988 é o cidadão, tá? Que infelizmente está um pouco descrente da política. Esse é o grande fiscal, meu amigo. Desculpe, eu esqueci o nome dele aqui, eu esqueci de anotar, mas eu quero dizer para você que você é o grande fiscal.
a população que você Egberto. representa ao fiscal, tá? Muito obrigado pela sua pergunta, e é isso. Tá, doutor Valmir, ainda dentro disso, para o seu comentário, tem também um comentário aqui do Rodrigo. O Rodrigo, ele está falando justamente sobre essa relação entre os poderes, né? E também comenta que o problema é também que os políticos judicializam tudo, né? Tudo jogam para a decisão do judiciário, para o judiciário, e com isso o judiciário está se sentindo aí como se fosse o principal poder do nosso Estado. Eu queria que o senhor pudesse comentar. Ele tem a função de fazer o controle das leis, o controle da Constituição, e não é só o Supremo que faz. Esse controle da lei é feito pelo juiz, no caso concreto, né? Nós dizemos que o Supremo faz o controle em abstrato da Constituição, faz o controle do processo legislativo todo, verificar se o processo legislativo cabe dentro da Constituição. O Senado e a Câmara também fazem com as comissões de Constituição e Justiça, mas o Supremo tem a guarda da Constituição. Só que a Constituição não é dele. O juiz, quando vai julgar um caso concreto, um caso seu, você entra na Justiça alegando, por exemplo, uma decisão recente do Supremo, esta semana, que tem a ver com a situação aqui. Alguém que passa no concurso, por exemplo, um concurso para policial civil, que teve recentemente, vai ter outro, de aumentar a polícia civil, está respondendo a um inquérito. Essa pessoa pode tomar posse. O Supremo disse que não é ilegal que ela seja proibida de tomar posse, que não é ilegal. Só que se discute se isso aí não fere direitos fundamentais, como direito à presunção de inocência. O Supremo disse que não. Então, toda decisão que o Supremo tomar vai ser atacada. Isso aí é normal. Ela vai desagradar alguém. O problema todo que eu entendo, muita gente entende, que ele está extrapolando, está tomando medidas políticas, e aí está tomando medidas casuísticas, medidas pontuais para ser aplicada naquele caso. O Supremo não pode fazer isso. Quem pode fazer isso é o juiz, não é medida casuística, é o juiz que julga de acordo com aquele caso. O Supremo tem que se preocupar com a Constituição como um todo, e isso ele não está fazendo, infelizmente. Ok, tem mais um comentário aqui, justamente também do Ronaldo, falando dessas decisões, né? São medidas meramente eleitoreiras, algumas medidas podem ser até eleitoreiras. Doutor Valmir, você também vê que algumas decisões caem justamente nessa questão política, eleitoreira, por parte da Justiça? Existe aí uma coisa deliberada de atuação do Foro de São Paulo. Eu não vejo tudo isso, mas que existem medidas claramente políticas, e quer ver uma que é absurdamente, que se discute muito a história do voto auditado. O presidente do TSE, que é ministro do Supremo, ele foi até o Congresso atuar para que o Congresso não aprovasse o voto auditado. Que numa questão de lógica, uma questão de lógica, se não vai prejudicar, qual é o problema? Só estão querendo mais uma medida. Então, eu entendi. Existem medidas estapafúrdias dos dois lados, de esquerda e de direita. Nessa questão do voto auditado, eu não vejo uma contraindicação. Eu não vejo. Para mim, é uma questão de bom senso. A gente só tem um lado, que é a isenção, transparência, e aí não permitem que esse lado veja transparência. Sabe? Então, isso aí foi claramente, na questão do voto auditado, foi claramente uma decisão política. Qual é a intenção do TSE e do Supremo ao fazer isso? Eu não sei, prefiro acreditar que não seja uma decisão comprometida, envolvida com interesses escusos, mas que assusta. Tarcísio. Então, realmente, excelentes perguntas, viu? Gostaria de elogiar você e a sua audiência, meu amigo Yuri, porque realmente está muito interessante aqui esse debate, tá? Então, realmente, né,
essas decisões, na verdade, quando a gente analisa as decisões do Supremo, é importante a gente perceber elas através do tempo, né? E realmente muitas vezes acontecem saltos, né? O entendimento do Supremo se modifica, e essa modificação do entendimento do Supremo em relação a questões específicas, ela pode ser explicada de diferentes maneiras. Muitas vezes é porque os componentes mudaram, né? Outras vezes é porque, de fato, algum ministro mudou de ideia. Por exemplo, a execução da pena em segunda instância teve uma mudança de entendimento do ministro Gilmar Mendes. Ele, dentro de suas convicções, mudou de opinião. E também é importante perceber que, em muitas decisões do Supremo, de fato, causam insegurança jurídica. Vou trazer aqui um exemplo: a liberdade de expressão. Faltam critérios claros a respeito da liberdade de expressão que é papel do Supremo estabelecer. Tá? Então, de fato, o Supremo, nesse papel, em algumas áreas específicas, ele acaba faltando com o seu dever institucional. Tá? Mas é importante, usar aqui uma metáfora muito famosa: quando a gente lavar uma criança, a gente jogar água fora e deixar a criança dentro, né? Então, de fato, a atuação do Supremo, ela tem que ser criticada, ela tem que ser debatida na sociedade. É o seu papel democrático, inclusive, promover esse debate, e é o papel nosso, como cidadão, participar, criticar e debater com o Supremo Tribunal Federal, né? Mas a atuação do Supremo, ela sempre vai ser política. Ele tem que defender a Constituição, e a Constituição é uma carta política. A questão é que o Supremo, ele tem um papel político claro, que é diferente do papel político do Executivo e é diferente do papel político do Legislativo. Então, qual é, Tarcísio, o papel político do Supremo Tribunal Federal? Antes, a guarda da Constituição está clara no texto constitucional, mas essa guarda é compartilhada, digamos assim, né? Ele apenas vai ser aquele que vai defender, mas não significa que ele é o único que trate a respeito da Constituição. Defender grupos vulneráveis, resolver conflitos federativos e também promover o debate público a respeito de direitos fundamentais, tá? Então, quando o ministro do Supremo vai ao Congresso, e isso é muito comum, eu já vi várias atuações de ministros do Supremo Tribunal Federal no Congresso, também já vi várias idas do próprio presidente da República, de representantes do Senado e da Câmara no Supremo Tribunal Federal. Na verdade, isso não é proibido pela Constituição. Inclusive agora, quando se trata do ICMS, nós podemos perceber o Supremo Tribunal Federal atuando como um papel conciliador entre os diferentes poderes. Para quê? Para que esse problema tributário seja resolvido e não seja uma ordem, seja um acordo, né? Então, de fato, um diálogo entre esses poderes é importante, né? Mas é claro que o Supremo, ele não é perfeito, né? E a atuação de alguns ministros, que eles levantam uma bandeira política dentro do Supremo Tribunal Federal, de fato, ela é ruim. Tá? Por que ela é ruim? Poxa, se eu tenho um entendimento e tem um ministro que representa o meu entendimento e ele quer levar isso para o Supremo Tribunal Federal, por que isso é ruim? Veja bem, eu vou procurar aqui explicar da maneira mais simples possível. O Supremo Tribunal Federal, ele não é uma pessoa. Ele é uma instituição, e essa instituição tem 11 componentes. Então, quando você leva uma pauta política para dentro do Supremo Tribunal Federal, quando você leva uma pauta político-partidária para dentro do Supremo Tribunal Federal, isso é ruim, porque divide o Supremo Tribunal Federal, diminui a sua colegialidade, eles não atuam mais em conjunto, eles atuam como 11 Supremos, em que, muitas vezes, os advogados, eles começam a propor ações, eles começam a impetrar ações, remédios constitucionais, para que o remédio ele chegue no ministro que ele quer. Porque se cair no gabinete do ministro que ele quer, ele vai conseguir
a causa, né, favorável. Então isso é ruim, isso não é ruim, isso é terrível, porque é um poder da nossa república e ele tem que ser um poder coeso, né? Então, quando o Supremo Tribunal Federal, que nos últimos anos estava partido, né, causas como o Mensalão, em causas como a Lava Jato, você via ali claramente uma atuação que ela não era amistosa entre seus componentes, mas quando você vê os ministros atuando conjuntamente, como aconteceu na pandemia, né? De fato, a gente viu na pandemia tentativas legislativas de burlar a Constituição. E o Supremo, especialmente defendendo a regra da federação, podemos dizer, salvou muitas vidas. Tá? Naturalmente, poderíamos ter salvado muito mais vidas. O Brasil, junto com o SUS, ele teria uma capacidade de promover a vacinação, mas, infelizmente, no ambiente político polarizado, cheio de fake news, não promoveu esse ambiente em que ainda hoje nós vemos casos de Covid crescendo. Então, o Supremo Tribunal Federal ele atuou para conter, para limitar essa força transgressora da ordem institucional no período da pandemia. Então, eu trago um exemplo positivo da atuação do Supremo Tribunal Federal, tá? E quando eu digo da atuação do Supremo, eu coloco junto também o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional ele atua também conjuntamente. Nunca é só o Supremo, nunca é só o Executivo, nunca é só o Legislativo, como eu tenho dito aqui, né? E esse debate sobre voto auditável, eu acho que isso já passou, né? O Congresso Nacional já votou essa proposta de emenda constitucional, não passou. Vamos esperar aí o ano que vem para que nas eleições de 2024 a gente debata esse tema de novo. Eu quero fazer o registro aqui de quem está acompanhando pelas lives, né? O Alisson Gabriel, obrigado aqui pela participação, Luiz Lima, Manuel Matos, Paulo Damasceno, o Hélio Silva, Michel Silva, Felipe Dutra, Rosana Brasil também, o Nino Summers, é isso, Cristiano, Auricélio. Eu queria agradecer a participação aqui de várias pessoas que também estão mandando perguntas. Teve uma pergunta aqui, agora, doutor Valmir, inclusive a gente já está caminhando até para o final do debate, mas tem uma pergunta aqui também ligada a essa questão do comentário do Tarcísio sobre a participação popular, né? Seria se o povo tem sentido, espaço, teria espaço, liberdade para fazer realmente valer essa fiscalização? E dentro disso, a pergunta é porque eu acabei perdendo aqui o nome do nosso ouvinte, mas como seria então, como limitar essa politização do Supremo, doutor Valmir? Olha, é difícil. É verdade que o povo participa pouco, o povo no Brasil ainda tem pouco direito, o povo no Brasil tem pouco acesso a ensino de qualidade. A inteligência do povo ainda é relegada, é pouco explorada, essa inteligência. A capacidade do nosso povo é pouquíssimo explorada. E isso aí, durante muito tempo, interessou a classe dominante, interessou a políticos, poucos poderosos, e o povo não se acostumou a isso. E chega um ponto que não é nem só o povo não esclarecido, não. Eu dou um exemplo. Eleições da OAB, por exemplo, no Ceará, é o mesmo grupo político que vem ganhando as eleições há muitos anos. Não existe uma alternância no poder. Não existe uma alternação para a democracia. No Brasil, e sabidamente aqui no Ceará, existe uma pequeníssima oxigenação em todas as instituições políticas. O voto aqui, ele modifica pouco. As pessoas são muito conformadas, são muito conservadoras. Falam, olha, ruim com ele, pior sem ele. Então, vamos manter. E aí, fiscalizam pouco, participam pouco, cobram pouco, reclamam pouco. Isso aí é fundamental, que nós nos indignemos e queiramos as mudanças que são sadias para a nossa sociedade. Entendi. Olha, o nosso JJ Debate vai ficando por aqui. Queria agradecer a participação aí do Valmir Medeiros, ele é advogado, coronel da Reserva do Exército. Muito obrigado pela participação, doutor Valmir.
Eu que agradeço a você, ao companheiro Tarcísio e a todos que tiveram paciência de me ouvir. Conversando, participou também Tarcísio Rocha, professor de Teoria da Constituição e doutorando em Direito Constitucional. Muito obrigado pela participação, Tarcísio. Muito obrigado, Yuri Costa. Parabéns por ter moderado esse debate, tá? Agradeço ao doutor Valmir Medeiros também e ao ouvinte por ter participado aqui, né? A todo mundo que trouxe excelentes perguntas aqui para o nosso debate. Pois é, algumas perguntas ainda, mas o tempo, né? A gente precisa cumprir aqui a grade. Esse debate poderia se desenrolar por mais tempo, mas eu agradeço aí a participação dos dois. Agora, 10 horas e 54 minutos. 101,7